Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Elas na Cena, o seu podcast semanal. A gente aqui conversa com mulheres atuantes no cenário cultural goiano. Esse projeto, ele é contemplado pelo edital número 6 de 2023, da produção audiovisual, desenvolvimento e finalização da Lei Federal Paulo Gustavo. Nós estamos aqui hoje recebendo uma convidada muito especial. Estou muito feliz aqui no estúdio de te receber, Carmelita. Ela que tem mais de 30 anos de experiência na produção de eventos, festivais, cursos na área cultural. A Carmelita é produtora executiva, curadora no Festival do FACE, 2021. Também. Idealizadora, produtora, enfim, diretora executiva na empresa Criativa Comunicação e Marketing Limitada, editora do jornal Imprensa Criativa, produtora cultural dos festivais de juventude Grito do Rock, coordenadora do projeto Cinema nas Escolas, produtora e coordenadora nas feiras multiculturais criativas 2, 3, 4 e por aí vai. Tem 5 anos a Feira Criativa. Ela também é produtora do Festival Multicultural Cine Rock Fest, participa da produção da Feira do Cinema Goiano, isso nos anos de 2018 e 2019. Também é diretora do Cineclube Curta Canedo Itinerante, do Cineclube Kleiner Miceno, é isso? Isso. E ela também é produtora cultural do Carna Canedo, nos anos de 2005 e 2006, coordenadora da Rua do Lazer, apresentadora do programa Hora do Rock, na 89,7 FM. Também apresenta o programa Turma do Bem na Web TV, Criativa Estúdio Cultural. Ela é atriz, ela é palestrante, ela é conferencista, presidente do Conselho Municipal da Promoção e Igualdade de Senador Canedo. Enfim. Aqui a gente falou brevemente sobre o currículo, porque são muitos anos atuando na cultura, né, Carmelita? Muitos anos. Bom dia. Bom dia. Eu tô muito feliz, muito honrada pelo seu convite, esse projeto maravilhoso, parabéns por essa ideia, esse projeto Elas em Cena, porque verdadeiramente a mulher na cultura precisa ter o seu lugar na cena, né? Precisa ter o seu lugar de destaque. Exatamente, essa é a nossa luta, né? Chamar mulheres atuantes, dar espaço, vez e voz a essas mulheres, para que elas continuem cada vez mais fazendo pela cultura goiana. Pois é, por isso eu achei com certeza esse projeto Elas em Cena é um projeto maravilhoso. Você tá de parabéns. Muito obrigada. Cirilene. De parabéns, muito obrigada. É isso, eu começo a vida cultural muito cedo, porque eu mudei para Senador Canedo em 1990. E quando eu morava no setor Pelo do Vico, aqui em Goiânia. E quando eu cheguei lá, eu vi assim, eu entrei em desespero, porque eu cheguei com 2 crianças pequenininhas, uma com 3 anos, o outro com 6 anos, e não tinha nada, absolutamente nada. Era só ônibus, né? Uma cidade chamada Cidade Dormitório. Era um ônibus que as pessoas trabalhavam em Goiânia, e nos finais de semana a gente só via boteco e os pais levando as criancinhas, tipo assim, já viu assim, final de semana com a mãe fala assim: vocês saem de casa que eu vou lavar essa casa, né? Que eu vou limpar essa casa. Aí o pai tem que sumir com os meninos. Tem que sumir com os meninos. Mas pegava os menininhos, 3, 4 aninhos, e levava pros botecos. Eu falava, gente, essa cidade de alcoólatras. Eu ficava desesperada. Eu entrava em desespero. Aí eu comecei a fazer Rua do Lazer naquela época, né? Em 1990, eu comecei com as ruas do lazer. Eu escolhia as ruas periféricas mesmo, as últimas ruas da cidade. Mas deixa eu entender, antes disso, aqui em Goiânia, você já trabalhava com cultura ou não? Sim, porque eu já nasci dentro dessa área, né? Entendi. Quando eu nasci, eu sou de uma cidadezinha chamada Poré, Goiás, e eu tenho 8 tios e todos eles tocavam um instrumento. Não, você nasceu num berço cultural já. Minha mãe tocava violão e cantava as músicas de Cascatinhana. Só pra você ver aquela coisa mais linda, né? Melodiosa. Assim, eu já nasci com isso na mente, no cérebro. Então, pra mim, cultura, arte e respirar é a mesma coisa. E eu vejo, assim, que as pessoas, elas não têm uma formação completa se elas não tiverem uma inserção na área cultural, na área artística. Da mesma forma que o esporte. Então, eu vejo que eu trabalho muito com, assim, dando sugestões
para programas sociais. E eu acredito que tem que ter política pública de cultura. Isso, essa era uma outra pauta. Eu vou te perguntar disso daqui a pouquinho. Mas vamos voltar aqui. Você foi lá para Senador Canedo em 1990. Isso. Montou o projeto da Rua do Lazer. E como que foi no começo? É assim, porque você não pode ficar esperando cair do céu, você não tem que ficar esperando. Tem muita gente que fica assim, criticando o governo, mas não faz absolutamente nada pela sua rua. Então, na época, eu já tinha uns amigos em Goiânia que trabalhavam na Rua do Lazer, passei a pedir as coisas emprestadas, pula-pula. Aí fui no comércio pedir medalhinha para fazer as gincanas. E a gente atendia, nessa época, 3.000 crianças. Nossa! Começava às 8 da manhã, terminava às 8 da noite. E começou a ficar muito grande esse movimento. E aí eu tive que arrumar palco. Aí eu arrumava os palquinhos, tudo emprestado, tudo improvisado. Palco e som, e comecei a dar espaço pros meninos do hip hop e pros meninos do rock também, que eles não tinham palco. Eles não tinham onde se apresentar. E como a gente era uma aglomeração muito grande, os pais levavam as crianças, então não era só criança na rua, né? Eram os pais também. Os pais estavam juntos. Exatamente. A gente começou a montar palco também, dar voz e vez para essa turma, né? Naquela época, agora, muitos já são pais, muitos seguiram a carreira artística. Isso que eu acho muito interessante. Desculpa te cortar, mas eu percebi, né, analisando ali os seus projetos, que você está inserida nesse meio, mas não é uma produção cultural elitista. Você busca, né, essas pessoas que têm menos favorecimento ali, menos acesso a políticas públicas de incentivo à cultura, e traz a população em geral, para participar dos seus projetos. Você acha que, de alguma forma, você salvou, entre aspas, assim, algumas dessas crianças de entrar no mau caminho naquela época? Hoje já são jovens, adultos, pais, como você falou. Você acha que os seus projetos, eles ajudaram nesse sentido de resgate? Olha, todos nós que trabalhamos pela cultura salvamos pessoas. Todos nós. Você, com esse projeto, certamente você vai entrevistar uma jovem que está começando numa área e ela vai se sentir assim, pô, tô no caminho certo, eu fui reconhecida. Então é assim, se você dá palco para um jovem iniciante, ele vai se ligar naquilo. Ele vai ligar que ele não está sozinho, que tem alguém que está olhando, que tem alguém que está valorizando aquele talento. Ele está sendo enxergado. Exatamente. Né? Então, assim, pela democratização mesmo. Eu trabalho desde o início com essa consciência. É lindo. Democratização do acesso à cultura, sabe? É conscientemente fazendo esse trabalho. Muito bacana, Carmelita. E nesses projetos onde você é atuante, a pauta ali é sempre a igualdade, né? Diversidade e igualdade, ou seja, todos terem acesso à cultura da mesma forma. Fala um pouco sobre isso pra gente começar essa conversa, assim, no sentido de mulheres, crianças, meninos, todos terem acesso, sem distinção de gênero, de cor, de raça. Olha, o nosso país, ele é elitista. Você usou essa palavra, eu vou repeti-la. Ele é elitista, ele é racista, ele é machista e misógino. Você vê pela quantidade de feminicídio, né? Que é uma coisa absurda. Então, quando você abre espaço para promoção da igualdade, você está abrindo espaço para um celeiro de talento que está escondido. Eu ainda não consegui alcançar todas as pessoas. Esse ano eu tenho um projeto do Cineclube para a terceira idade, bate-papo sobre filmes para a terceira idade. Eu tenho o apoio do CCI, do CRAS, lá de Senador Canedo, para fazer isso. Porque eu acho que também tem aquela questão do etarismo, que a velhice também é uma coisa discriminada socialmente. Nós vivemos uma sociedade totalmente exclusiva, ela exclui as pessoas, ela não inclui. Então, esse trabalho é realmente abrir espaço, abrir palco, colocar em cena. Eu gostei muito dessa palavra, em cena, de vocês, né? Mulheres na cena. Porque você que constrói a cena, você, a produtora, ela que constrói o cenário. E quem a gente vai colocar nesse cenário para brilhar? Aquelas pessoas que precisam ser incluídas. Porque o nosso país, ele só vai alcançar a verdadeira democracia quando todos tiverem espaço. É igual a mulher na política.
a mulher na política. Então, a política, enquanto ela for composta só de homens, ela não é democrática. Não, e tem uma visão distorcida da palavra inclusão. Não sei se você concorda comigo, mas acha que inclusão é só colocar a pessoa ali, jogar ela de paraquedas, né? Mas não dar os meios necessários para que ela tenha voz ativa, participação efetiva e mais, que ela seja respeitada pelo seu posicionamento, né? Então, a partir do momento que você, não, vem cá, vamos, idosos, vem aqui, vocês têm vez, vocês têm voz, vocês têm palco, né? Mulheres, vem aqui. Então, isso é muito importante. Não é só jogar a pessoa ali de paraquedas. Ah, você falou uma coisa muito importante. Eu fiz... Agora vai para o 15º documentário sobre a artista de Senador Canedo. Quem quiser, tá lá no YouTube, é Relatos Musicais de Senador Canedo. Gente, anota aí, Relatos Musicais de Senador Canedo. Acessa, vale a pena. Aí, qual que era a ideia? Era mostrar que eles existiam. Mas eu pensei que, após isso, vinha uma contrapartida, que após isso, pessoas seriam influenciadas com esses documentários e o poder público seria também, de certa forma, influenciado. Eu pensei, agora o poder público vai contratar esses artistas nos seus eventos oficiais da cidade, porque o dinheiro da cidade é nosso. Então, nada mais justo que contratar um artista local para aqueles eventos da prefeitura. Não, nada disso aconteceu. Sério? Então, hoje eu me sinto responsável por 25 artistas que fazem parte do meu grupo. São artistas da música, artistas do cinema, artistas transformistas, artistas do teatro, artistas circense. É um leque de 25 artistas, nós estamos juntos. E eu falo, né, eu continuo promovendo, incentivando e colocando assim na conversa entre a gente de não desistir, não desistam. Mas o poder público deveria ter políticas públicas, principalmente no município que eu moro, que é um município riquíssimo. Eu tive em Ilhabela, que Ilhabela recebe royalties do petróleo. Ilhabela investe 400 milhões anuais na cultura. Ilhabela tem mais de 6 editais por ano. Nossa, bastante. Em todo lugar que você vai em Ilhabela, você respira cultura. Senador Canedo tem royalties do petróleo, tem a sede da Petrobras ali, da Transpetro, e deveria, de alguma forma, ter política pública para a cultura. Então, eu acredito igualzinho você falou, só vou repetir suas palavras, que não basta incluir, não é só jogar em cena. Tem também que ter política pública de manutenção disso. Nós temos que ter políticas públicas para o desenvolvimento, a manutenção dos artistas e da cultura local. E promoção. E promoção, isso. Exatamente. Carmelita, assim, você falou, primeiro, antes de tocar nesse assunto, que você é responsável por 25 artistas. Esse peso dessa responsabilidade acaba que é muito grande, porque não são só 25 artistas, a família de 25 pessoas. Sim. Então isso se ramifica, né? É o sonho, né? É o sonho da pessoa. O sonho das pessoas. Então, por exemplo, eu tenho 2 jovens, um para mim é um grande artista, inclusive nacional, é o Reuter. Ele faz o quê? O Reuter é um cantor, ele é poeta, ele é escritor, ele já ganhou várias vezes o Juriti, aqui de Goiás, e ele é morador de Senador Canedo. E ele faz parte de um dos episódios do documentário Relatos Musicais de Senador Canedo. E o Reuter já está fazendo seus próprios projetos e já está conseguindo passar nas leis de incentivo. Mas você pensa aqueles outros que não têm essa sacada, né? Que estão no dia a dia, na noite, na música, que sobrevive ali da sua arte. Não tem acesso, não tem... Por mais que ele tenha informação, ele não pode fazer tudo ao mesmo tempo, gente. Eu acho que a pessoa que está responsável por cantar, tocar, compor, escrever, ele não pode estar nessa área da produção como nós verdade. Estamos. E a gente tem que lembrar que o acesso aos editais, ele demanda, sim, uma alfabetização digital. A pessoa, ela tem que entender um pouco mais da cena de produção mesmo. E tem muita gente que não consegue, né? Porque falta informação ou falta conhecimento, né? Para você ler um edital, por exemplo, e seguir todas as normas que precisa ali, você tem que estar muito empenhado, tem que, às vezes, até ter alguém que te ajuda. Então, isso dificulta um pouco, né?
Cirilene, é um absurdo. É muito assunto, né, que nós temos, porque é um absurdo. Essa aí é uma área, outra luta que nós temos que lutar pela democratização. É dinheiro público. Se é dinheiro público, é direito de todos de pleitearem, toda e qualquer pessoa. E nós temos uma elite que se especializou nesses editais e o dinheiro só fica na mão deles. Então, eu estou numa cidade aqui encostada em Goiânia, Senador Canedo, mas para os editais, nós somos considerados interior. Entra como interior, né? Exatamente. E nós não temos acesso. Com muita luta, nós chegamos que 50% vá para o interior. Mas, mesmo assim, o edital, ele demanda conhecimento de lei. Sim. Eu faço alguns projetos, consigo passar alguns projetos porque eu fiz direito. Você entendeu? Então, o projetista cultural é uma profissão. O artista não pode ser responsável por tudo. Inclusive, ele tem que ter essa consciência de que ele precisa lançar mão de um produtor, de uma produtora para conseguir isso. E, ao mesmo tempo, a contrapartida. Por que eu estou falando isso aqui? Porque é uma luta para que o Estado capacite. Eu viajo o estado de Goiás dando curso para como fazer um projeto. Isso é muito bacana. Isso é muito. Pois é, mas como que eu vou fazer isso? Com meus próprios recursos. Com meus próprios recursos. Teve a cidade de Séries, Rialma. Eu tive lá ministrando. Quando foi na Aldir Blanc, todos passaram. E eu fiquei feliz demais, porque são meninas iniciantes na área de arte visual, os meninos do hip hop, pessoas que não tinham acesso aos editais. E eu acho que esse trabalho que eu, como formiguinha, faço, o Estado deveria fazer. O Estado tem que colocar oficinas. Outra coisa que eu quero falar. O seu projeto tá de parabéns, você, o Pedro, viu, Pedro? Tá de parabéns com a divulgação. Porque a maioria dos projetos que passam, eu acompanho tudo. Você não sabe a contrapartida que aquele projeto tá dando. É obrigatória a contrapartida, mas você não sabe. Eu fico gritando, olha, gente, traz contrapartida para senador Canedo, que nós temos aqui um público, nós temos artistas, nós temos um monte de gente que precisa dessa contrapartida de vocês. Vivo gritando pro Estado, dê cursos de formação, o jovem artista dos municípios precisam saber como acessar os editais. Então, nós temos muito que caminhar. Muito. Nesses 30 anos, eu vejo assim, pouca coisa. Você falou, muitos se tornaram artistas, mas a duras custas, porque são guerreiros mesmo, porque acreditam na sua arte, porque às vezes a arte, ela tá no DNA da pessoa, ela faz parte do sangue, você não tem como. A pessoa não consegue se ver fazendo outra coisa. Exatamente, né? Aí a gente só olha para as periferias, principalmente esse governo que tá aí. Só olha pra periferia como é um mala. É polícia. E não é isso. Segurança pública passa pelo desenvolvimento da juventude, pelo desenvolvimento do adolescente. Quem está envolvido em arte, em cultura, jamais vai seguir, sabe? E são dois caminhos que o jovem que não tem oportunidade segue. Da criminalidade, porque tá ali na porta, e da depressão, porque o suicídio entre jovens é muito alto, é altíssimo. A gente que não faz estudo, não tá, a nossa imprensa, né, uma imprensa bitolada, não mostra as coisas como elas realmente são, mas a gente que convive com a comunidade, que tá ali no dia a dia, no tete a tete com eles, vê o altíssimo grau de depressão e suicídio entre a juventude. Mas por quê? Não há uma política pública séria, continuada, sabe? Que não dependa da vontade de A ou B, mas que seja uma política pública de Estado para democratizar o acesso aos editais, ao fomento, à cultura e às artes. Mas a gente está fazendo esse trabalho, divulgando, né? Quem faz esse trabalho, que como você falou, é de formiguinha e é tão necessário. A gente tem certeza que dando voz, né? A gente vai conseguir alcançar cada vez mais pessoas. Agora, vamos falar um pouquinho de tudo que você faz aí. Porque eu falei um pouquinho do seu currículo, é muita coisa. Dentro desse nicho todo que você trabalha, o que mais mexe com você, Carmelita? O que assim, faz seu coração bater mais forte, sabe? Que você tem paixão verdadeira. O meu carro-chefe é o Curta Canedo. Curta Canedo é um festival de cinema
festival de curta-metragem, que nasceu em 2016. Por quê? Até 2015 eu não conhecia a modalidade de curta-metragem, sabia? Como eu venho do interior, eu só conheço o cinema da Sessão da Tarde. Só conhecia o cinema da Sessão da Tarde, aquele cinema americano. Uhum. E desde os 13 anos, eu li um livro que chamava assim, Crítica da Razão Tupiniquim. Que eu acredito que a gente tem que valorizar aquilo que é nosso. Valorizar a nossa história e valorizar a nossa forma de contar a nossa história. Uhum. E o curta-metragem me impactou de uma certa maneira, que eu disse, qualquer pessoa pode contar a sua história. Pode contar a história dos seus antepassados, da sua região, do seu bairro, da sua arte, através de um curta. E eu conheci o curta no lugar mais improvável do mundo, que foi no Festival de Filmes de Faina. Toda vez eu conto isso. Gente, Festival de Filmes de Faina. Faina, o tamanho de Faina. E tem um festival, olha que bacana. Tem um festival maravilhoso, chama Festival de Filmes de Faina. É feito pelo meu amigo diretor de cinema Wesley Felipe. Hoje ele é secretário de Cultura de Faina, porque Faina avançou mais do que Goiânia. Lá já colocou o cineasta como secretário de Cultura, né? E aí eu vi aquilo, menina. Eu fui impactada pelo primeiro filme que eu vi. Foi um filme do Kleiner Miceno, chamado... que fala da poesia. Agora eu lembro. Era um curta. É um curta-metragem, né? E aí, de Augusto dos Anjos, fala da poesia do Augusto dos Anjos. Você entendeu? Aí eu fiquei, a pessoa consegue contar uma história, impactar tanta gente através de 15 até 25 minutos, porque o nosso festival é até 25 minutos. E eu falei, gente, eu tenho uma comunidade lá, em Senador Canedo, que não tem acesso à cultura. Tem um monte de talento lá, um monte de menino querendo fazer vídeo, fazendo vídeo, tá. Aí eu olhei pro Wesley e falei, Wesley, a partir do ano que vem você me ajuda a fazer um festival? Que era 2016. Ele falou assim, ajuda. E esse era 2015 lá em Faina. Ajudo sim, tamo junto. Aí em 2016 a gente começou o primeiro festival. E estamos no 8º ano. Já vai para 8 anos. Nossa, que bacana. E a coisa mais linda, o ano passado, a coisa mais linda, nós tivemos, o ano passado, 8 curtas feitos na cidade já. Produção totalmente independente. Produção independente, produção de Senador Canedo, das pessoas de Senador Canedo, jovens, não só jovens, mas até a terceira idade, produzindo curtas-metragens. Que lindo. Então eu olho assim e falo assim, estamos impactando mesmo, né? Estamos incentivando as pessoas a contarem as suas próprias histórias. Nós temos que desmitificar esse negócio que tem que vir, uma grande emissora, não. Uhum. Hoje nós vivemos outro tempo. Não é tempo mais de grandes emissoras, é tempo de podcast como esse, que milhares de pessoas vão ver. É tempo de produzirmos as nossas próprias histórias. Aí comecei ali com o Curta Canedo. O Curta Canedo, todo ano, ele oferece 8 oficinas de audiovisual gratuito. Essas oficinas antecedem a exibição? Durante a semana do festival. Ah, entendi. Então, a gente leva já tem 2 anos que a gente leva para a turma da EJA. Que a turma da EJA é um público, gente, que se vocês em todas as cidades têm que olhar para esse público. É um público que tem de 16 a 70 anos. Uhum. E pouca gente olha para as escolas públicas. E lá é um território desértico. É igual você jogar água no deserto, jogar água na terra seca. Assim, tem absorção imediata. Eu ensino para as pessoas como democratizar, né? Vá para a periferia, vá para as escolas, vai para as escolas públicas. Por que eu decidi fazer festival de cinema? Porque eu vi 30 diretores exibindo filme para eles mesmos. Ah, gente. E eu falei, isso tem que ir para as pessoas, para o público em geral. Que precisam ter acesso. Senador Goiânia tem um festival que é feito num hotel todo ano. Pega recurso do governo federal, do governo do estado, vai para um hotel 5 estrelas com 30 pessoas. Elite. Tudo bem que eles querem massagear o ego lá uns dos outros. Ai, meu filme é melhor que o seu, né? Mas a quantidade de juventude, de adolescentes, de crianças, de jovens... Que está sendo privado disso. A gente tem depoimentos de criança que nunca viram telão grande, de idosos, que nós trabalhamos no CCI. O último filme nós passamos chama Bonita, esse filme é lindo. Bonita, Mariana França de São Paulo, fala da beleza da mulher negra.
E a gente viu idosas chorando que nunca tinha visto no cinema, que aquele filme falava da história dela, se identificando com aquilo. Porque depois da sessão a gente tem bate-papo, sabe? Gente, interagir. Esse é maravilhoso. E eu ia te perguntar sobre isso, porque vocês têm o projeto de cinema itinerante também, né? Então é isso que você tá falando. As pessoas que têm acesso primeira vez ali de frente a um telão. Como que é perceber no olhar dessas pessoas o encantamento, o deslumbre? Como que é participar desse projeto? Realmente, eles se identificam mesmo. Eles se veem na tela. Então, se assim, eu faço parte, aquilo ali me diz respeito. Então, não é aquele cinema lá… hollywoodiano, do tapete vermelho, não sei o quê. Não, ela saber que ela também é uma protagonista. Que ela também faz parte da história. Que cada um de nós tem uma história. Que a nossa história também é importante. Então, ressignifica a existência, inclusive. E isso é impactante, a pessoa fica emocionada. Depois da exibição, a gente tem a sessão de bate-papo, essas pessoas se expõem. E nesse cineclube itinerante que nós fazemos, é assim, Cirilene. Depois do festival, a gente vai para as instituições, para as escolas, para as associações. Aonde chamar a gente? Exibir os filmes vencedores do festival. Do Curta Canedo. Uhum. Então, o Curta Canedo, ele nem termina ali. Porque um ano depois do festival, a gente tá mostrando. Nós trabalhamos nas casas de tratamento de dependente químico. Cada público nosso nessa casa é 120, 130 pessoas. Então, pra você ver, a gente tem mais público do que muito cinema. Verdade. Do que muito cinema. Você pegar uma bilheteria aí… Às vezes dá muito mais público. E esse público, da maneira como a gente faz, do bate-papo, do interagir com aquela obra de arte, assim, é emocionante. Na verdade, a gente usa o cinema para transformação social. Isso. É essa que é a jogada. Isso que eu ia te falar. Perceba a importância desse projeto. Porque vai ali na pré-produção, com as oficinas. Depois, com o Curta Canedo mesmo, na exibição de fato e a premiação. E depois vocês divulgam esse trabalho para toda a comunidade que tiver interesse de chamar vocês. Então, é assim. Ensina, né? Dá o caminho e depois ainda divulga. Então é maravilhoso. Eu quero parabenizar. É lindo, né? O projeto é muito bonito. Muito bonito. E assim, você tá falando da pré-produção, né? Tem as oficinas nas escolas. Oficinas que a gente faz nas escolas. Oficina que a gente faz no próprio Curta Canedo. São 8 oficinas por ano, gratuita. E a gente vê, por exemplo, a criança descobrir que ela é uma roteirista. A criança descobrir que ela atua. Uhum. A criança descobrir que ela pode ser um diretor, que ela é boa na câmera, sabe? Passa por… nas nossas oficinas, tem uma oficina ministrada pela Thalita Atahalpa, que é Cinema nas Escolas. Que ela ensina desde a história do cinema, começa com a história do cinema e vai por todas as etapas, profissões que o cinema abarca. Que o nosso intuito também é mostrar para criança, para adolescente, para o jovem, para qualquer um, que não é por você morar numa cidade como Senador Canedo, onde você passa por muito tipo de opressão, que não é você sair do ensino médio e ir para aquelas empresas de auxiliar de produção. Uhum. Que dentro do cinema, dentro do audiovisual, abarca uma quantidade de profissionais que a gente nem tem ideia. E despertar esses talentos é uma coisa também indescritível. Não, sabe? E eu sou professora, né? Então eu vejo, assim, nas crianças, o potencial adormecido, sabe? Então, ali na hora de escrever uma redação, você percebe que a criança, ela tem aptidão, às vezes pro canto, e muita gente abafa isso, né? Não é hora disso, não. Não, vamos aqui na matemática, vamos no português, mas se desse oportunidade para essas crianças despertarem esses talentos adormecidos, nós teríamos muito mais artistas, né? Muito mais. E aí também está o papel do professor, né? O professor deveria ser mais valorizado. Eu tenho um sonho no meu coração. Eu vou, na próxima inscrição na lei de incentivo, eu quero colocar dentro desses relatos culturais de Senador Canedo, professores. E Senador Canedo tem uma professora, Silvia, que ela já ganhou 3 vezes o Professor Brasil, aquele concurso do MEC que premia o professor. Então, por 3 vezes ela foi a melhor professora do Brasil nesse concurso. Olha, de Senador Canedo. Exatamente. E os projetos dela dentro de sala de aula tem isso, né?
tem da reescrever história, estudar literatura e depois a criança reescrever, estudar cinema, tarará. Então, teve um ano que nós trabalhamos em conjunto com as classes dela, que era o 8º e 9º ano. E foi lindo. Não, e essa faixa etária tem sede, né? Sede. Eles aproveitam as oportunidades mesmo e eles... Então, eles nos param na rua, né? É. Eles nos param na rua e falam assim, eu fiz a oficina tal, eu gosto de tal coisa, tal. Então, quer dizer, já estão multiplicando. Hoje já não estão mais na sala dela, porque ela já aposentou, mas estão multiplicando, tudo aquilo ficou na alma. Então, eu vejo assim, o professor tem que ser valorizado, porque ele desperta isso também. Esse trabalho que a gente faz em massa, que a gente faz com um grupo maior, o professor faz no dia a dia, ali da escola. E eu acho que é por isso que há tanto afã em diminuir o papel do professor. Você entendeu? O professor é perigoso. O produtor cultural voltado para a democratização da cultura também. Esse raramente passa seus projetos, porque a elite quer que o dinheiro público, que é de todos nós, fica no grupo, só daquele grupo, fica na mão daquele grupinho elitista para não mudar nada. E se a gente vai levar arte e cultura para as periferias, para as tribos urbanas, vai mudar muita coisa. Com certeza. Carmelita, voltando aqui no cinema, né, que é a sua paixão, eu tenho aqui 2 filmes pra gente falar sobre eles. A Viagem Macabra e William Spalla, é isso? William O Spalla. Considerado. Qual que foi a sua participação nesses filmes? Conta um pouquinho deles pra gente. William Spalla foi um grande divulgador do cinema goiano. Ele faleceu de Covid naquela primeira leva das pessoas que morreram de Covid. E eu fiz esse filme é meu, ele é produção minha, roteiro meu, direção minha. Tá no YouTube, viu, gente? Como que é? William Spalla, O Considerado. William Spalla, O Considerado. É porque o William, ele trabalhou em todas as TVs de emissoras de TV goianas. Mas ele é um entusiasta do cinema, ele criou uma associação pra gente fazer cinema de guerrilha. Essa associação é assim, você não tem o equipamento, mas o outro amigo tem, o outro tem, a gente junta e faz cinema. E isso acontece lá na Catedral das Artes até hoje. Lá tem cineasta de 80 anos e de 8 anos. É lindo o movimento, sabe? E ele me ajudou muito, ele já foi homenageado no Curta Canedo, ele me ajudou muito desde a primeira edição do Curta Canedo. Então, quando ele faleceu, assim, de uma maneira, pegou nós todos, né, desprevenidos, em menos de pouquíssimos tempo, assim, eu acho que não demorou nem 15 dias no hospital, ele veio a falecer. Então, esse filme é uma homenagem ao William, né? É um doc mesmo, pequenininho, a gente pegou as coisas da vida dele e fizemos esse doc. Então, eu tenho imensa gratidão ao universo, aos meus amigos, às pessoas que vão agregando no projeto Curta Canedo, porque é um projeto de guerrilha. Só para você ter uma ideia, em 8 anos de festival, nós tivemos um ano que nós passamos na lei, no FAC, né, no Fundo de Arte e Cultura de Goiás, e uma vez que fomos financiados pela Prefeitura de Senador Canedo. Então, os outros 6 anos é tudo na guerrilha, é tudo os amigos ajudando e fazendo. Pra você ter uma ideia, esse último ano, o secretário da época, o secretário de Educação e Cultura da época, lá em Senador Canedo, pelo contrário, nos perseguiu, tirou o nosso apoio. E nós tivemos de última hora que fazer o festival. E fizemos esse festival com a ajuda de 18 cineastas, uma vaquinha virtual. Que bacana. Só pra você ter uma ideia, uma vaquinha virtual. E foi um dos melhores festivais que já existiu. E nós somos o maior festival do Centro-Oeste em número de inscrições, viu? Nós temos, em média, 560, 600 inscrições. É muita coisa. É muita inscrição. Nós estamos no Brasil todo, são de todos os estados. Tem produções audiovisual de Roraima até o Rio Grande do Sul. E nós fomos homenageados já em Portugal. Que coisa maravilhosa. Portugal já nos homenageou por levar cinema para as escolas, por levar as oficinas de cinema para a periferia. Pra você ver, o governo de Portugal tá de olho em nós, né? Mas os nossos governos faz de conta que a gente não existe, né? Infelizmente tem dessas coisas, né? O outro filme, Viagem Macabra. Isso, Viagem Macabra. Conta um pouquinho, porque assim, pelo título, o que a gente pode esperar? É terror mesmo, né? Mas esse Viagem Macabra, ele é tão massa que ele era pra ser um filme de terror. No final, ele virou um terrir. Comédia. Comédia de terror e terrível mesmo, né?
O Wesley Felipe, ele tem essa ideia, esse projeto de criar cinema para todo mundo, para democratizar o acesso mesmo, assim, na questão da atuação, da direção, do roteiro, né? Aí era feriado de carnaval e ele falou assim, eu tenho um roteiro, junta a turma e vem pra cá. Do nada. Aí eu convidei 2 atrizes maravilhosas, uma é a Minéia Francisca, que é daqui de Goiânia, e a outra Luísa Campos, que é de Trindade. E vambora, né? Chegamos lá e gravamos esse curta-metragem em um dia. Você tem ideia? Não. Dos 3 dias de carnaval, nós gravamos em um dia e os outros 2 dias levou pra ele editar, Edição. né? Pra ele editar. Então, ele conta a história de uma viagem que uma turma faz, que na verdade, né? Nós estávamos fazendo realmente uma viagem de lazer. Mas chega lá, uma delas, que era, assim, psicopata, resolve fazer com que a vontade dela proceda, né? E aí todo mundo se ferrou, tem que assistir o filme. Pra descobrir o que aconteceu no final. Será que todos, né? E todo mundo se ferrou nessa viagem macabra, mas é massa. É o tipo de coisa gratificante. É tipo, a gente faz por brincadeira, mas o diretor, ele é muito bom. A gente fez pro Goiânia Filme, o festival de filmes de Go Filme, do Cristiano Souza. A gente fez um filme em 24 horas. O desafio era fazer um filme em 24 horas, né? Com tudo em 24 horas. Aí eu corri pra fora, nós gravamos um que chama Trevas e Luz. Pra mim, ele é o melhor de todos. Trevas e Luz. E foi o meu primeiro filme atuando como atriz. E o filme espetacular. Tem um ator goiano muito bom, que é o Boanerges Filho. Ele é muito bom. Ele fez parte também de um filme do Eric Eli, que chama... o filme diz assim, o que nós estamos fazendo com o cinema goiano? Entendeu? O filme leva para essa reflexão. O próprio filme já aborda essa temática. O próprio filme já fala isso, sabe? Tantas produções goianas e o Boanerges também faz parte desse filme. Então é um grande ator, eu tive grande honra de participar desse filme com ele. E um filme feito em 24 horas, que foi geralmente vocês têm figurinista, maquiador, ou são vocês mesmo? É tudo no improviso. No improviso. No máximo, o diretor passa esse roteiro pra gente 24 horas antes. Você entendeu? Aí a gente junta o que tem ali pra... Agora você imagina se a gente tem produção. Tá vendo? Joga a produção na nossa mão pra ver. Acaba que é diversão, então, pra vocês também. Agora, vamos falar um pouquinho, Carmelita, a gente faz assim, vamos ver se a gente tá realmente executando aquilo que a gente ensina pras crianças, né? Vamos colocar em prática agora. Não é só teoria, não. Muito bacana. Sobre os documentários e sobre os relatos musicais que vocês têm ali em Senador Canedo. Como que funciona também? Porque a gente falou sobre o cinema, né? Mas vocês têm um projeto voltado para os artistas da música. E como que funciona? Conta pra gente. Olha, esses projetos, eu passei projetos na Aldir Blanc, 2021. Uhum. E recebi o fomento, o recurso, com relatos musicais de Senador Canedo, parte 1. Acho que nós já estamos na parte 3. Mas na parte 1, eu coloquei no projeto 10 artistas, retratar em documentário a carreira de 10 artistas. E fiz 15 artistas. Né? Nossa. Não, fiz 14, agora o quinto vai vir agora. O 15º e esse evento vem é anual? Agora. Não, é à medida que eu passo esse projeto. Entendi. Eu tenho esse projeto agora na Raonê, para ele se tornar maior e para ele não ficar só nos artistas de Senador Canedo, a gente pegar os artistas do estado de Goiás. Mas queira Deus, né, que passa, que dê tudo certo. Tomara. Você sabe o trâmite de um projeto que não é fácil, né? Uhum. Mas ele não tem assim anual, porque à medida que a gente vai passando o projeto para fazer aqueles episódios. Agora eu passei para retratar uma artista transformista lá de Senador Canedo, que é a Sarita Breg Chique. Inclusive, queremos trazê-la, né, produção? Tá vendo? No nosso podcast. Sarita, vê só, você vai fazer parte disso aqui. Elas em cena, viu? Então, por quê? Porque o artista negro é um artista que veio eu acredito que do Maranhão. Ele é formado em essa enfermagem, técnico em enfermagem, trabalha no UGOL.
trabalha desesperadamente, né? Porque a gente tem que ver assim a carreira dele, a corrida dele pelo trabalho, pela sobrevivência. É terrível. E faz umas performances maravilhosas. E faz geralmente de mulheres negras. Então, Whitney Houston. Maravilhoso. Elza Soares. Ele faz Elza Soares assim, maravilhoso mesmo, sabe? Coisa espetacular. E ele faz parte do grupo de artistas que trabalha comigo, desses batalhadores que trabalham com cachê, sem cachê, de todo jeito, onde chama, né? Todo artista tem que ir onde o povo tá, onde chama eles vão. Mas a gente luta pela valorização disso. Senador Canedo tem que ter um fundo municipal de cultura. Tem que ter editais de cultura, no mínimo 1 por ano. Mas ali dá para fazer 2 editais por ano. A arrecadação do município é muito alta. E o município é repleto de politiqueiros de paraquedas que pula lá e só por causa da grana mesmo. Tem gente que... Os caras lá, políticos, falam assim, eu não gosto de política. Aí a gente fala, sim, mas gosta do dinheiro público, né? Aí, quer dizer, eu não gosto de política pública, mas do dinheiro público é bem-vindo para eles. Então, é mais uma etapa dessa luta. Nós vamos começar a gravar agora sexta-feira, sábado, dia 27, e domingo, dia 28, tem um show da Sarita na Praça Criativa. A gente já vai aproveitar esse show já para fazer as cenas. A gente já vem acumulando o material dela e vamos fazer esse documentário, que é o Relatos Culturais agora de Senador Canedo, com a primeira artista que não é da música, é a Sarita Brega Chique. Bacana. Você falou que vai se Agora, apresentar... dos artistas da música, você me perguntou. Isso. Os artistas da música, a gente está lutando para quê? Aquilo que eu disse no início, para que a prefeitura contrate esses artistas para os seus eventos, para suas coisas. Nós conseguimos um ano, numa gestão, um segundo palco naquele rodeio show. Senador Canedo. Sim. Um segundo palco onde essas pessoas tiveram a oportunidade de se apresentar. Mas nós queremos que se faça cachê dignos. Nós somos um movimento. Na verdade, nós somos um movimento. Nós não vamos parar por aqui. Nós vamos estar sempre mostrando, sempre retratando, sempre falando. Uma coisa que a gente já não aceita mais em Senador Canedo é cantar de graça nos locais. Porque tem isso lá também, né? Que é, você dá uma canjinha, você canta de graça. Não. Aí traz um artista de outro lugar para lavar rios de dinheiro, mas não dá um cachê pro artista local. Então isso já parou. Eu acredito que se tiver alguns é pouquíssimo, mas a maioria já não canta de graça, porque é um produto, gente. A cultura, a arte é um produto. Lógico, e a pessoa, ela quer sobreviver da sua arte, do seu trabalho. Exatamente, porque artista ele não vai comer. Então, tratar um artista, um produtor cultural como pedinte, nós não somos pedinte. Nós queremos política pública séria, né? Então, a luta é essa. E outra luta também que eu quero dizer aqui, que eu não tô deixando você falar, mas é porque eu quero chegar nesse ponto, é o comércio local. Restaurantes, bares, tem que contratar os nossos artistas. Essa cidade, que ela é rica, ela é bonita, ela é uma das melhores cidades da região metropolitana de Goiânia, ela tem que ter vida cultural ativa. Então, um bar, um restaurante que colocar um artista local vai estar engrandecendo, enriquecendo mais ainda a vida da cidade, que a cidade tem dinheiro, mas ela não tem uma vida cultural ainda. Uma vida cultural ativa, né? Ativa. Aquilo que as pessoas vão falar assim, vamos para Senador Canedo, né? E aí que nasceu a ideia da Feira Criativa. Pois é, essa Feira Criativa, ela acontece semanalmente. Todo sábado? Todo sábado. Todos os sábados, na Praça Criativa Central. Aí já é um projeto para alavancar a economia feminina. Eu notei que tinha muitas mulheres que vendiam muitas coisas pelo Facebook. Fazia bolo, bijuterias, muita coisa. Bacana demais. Dá oportunidade para essas mulheres também poderem ter um espaço para comercializar seus produtos. Então, ali você agrega um monte de coisas, né? A pessoa que comercializa os eventos, é muito bacana. Todos nós temos influência de alguém. A economia criativa me impactou. Quando eu comecei a estudar o conceito da economia criativa, foi por causa de um professor que eu tive num curso que eu fiz, que a Antropos ofereceu um curso no SESI. E o meu professor foi Décio Coutinho. O Décio, na época, era superintendente do Sebrae de Goiás. Hoje ele está no Sebrae do Mato Grosso do Sul, porque
aqui em Goiás também não dão valor naqueles que produzem alguma coisa. Então, mas ele tava impactando gente demais, né, nesse interior. Aí tava incomodando muito. Aí eu tive aula com esse Décio Coutinho a respeito da economia criativa. E aí eu vi que a economia criativa, como a cultura, ela salva. Quando você tá... Porque também é arte, né? Artesanato, culinária, também é arte. E o período pós-pandemia trouxe muito mais evidentes pra gente, muito né? mais evidente isso. E aí eu descobri essas mulheres que fazem uma culinária maravilhosa. Descobri mulheres da área do artesanato em Senador Canedo e falei, vamos montar a Feira Criativa. Nós somos 20 expositoras hoje, já tivemos 40 e tantas, né? Mas hoje nós estamos com 20 fixas e todo sábado na Praça Criativa. Então fica o convite aí para você conhecer, dar uma chegadinha lá, né? Conhecer o trabalho dessas pessoas, incrível. E Carmelita, eu quero te agradecer demais. Você é necessária. Obrigada. Continue o seu trabalho de formiguinha, mas que eu tenho certeza que com o passar do tempo, assim, vai alavancar e vai, com certeza, dar muito certo. Já tá dando muito certo e cada vez mais. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite, né? Você vai ter sempre aqui um lugar especial no nosso podcast para vir divulgar os seus projetos. Nossa casa vai estar sempre aberta para você. E como todo bom papo chega ao fim muito rápido, a gente teria muito mais coisas para conversar. Nós terminamos aqui mais um episódio do Elas em Cena. Eu quero te convidar para seguir nas nossas redes sociais, @elasnacenapod, no YouTube, no Facebook e no Instagram. E é isso aí, pessoal. Obrigada, Carmelita. Eu que agradeço mais uma vez, me sinto honrada. Eu desejo vida longa a Elas em Cena, porque o que nós temos de mulheres maravilhosas nesse estado para serem vistas, não é brincadeira, é um projeto lindíssimo, muito maravilhoso. Obrigada. Tá com um visual incrível. Gente, tá um visual incrível, vale a pena. Siga lá no Instagram, porque tá lindo esse material. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Carmelita. É isso aí, pessoal. Te vejo no próximo.